Ahn, Vez ou outra, geralmente eu comento aqui que eu sou uma menina morta ou que eu não sou humana. E muita gente rebate isso sempre pelo lado bom, obviamente, dizendo assim: Loli, não te repudia, Loli, não diz que tu não é humana, claro que tu é, todo mundo erra. Sempre que tu ouvir eu falando que eu não sou humana nesse canal, não é porque eu tô dizendo que eu sou uma pessoa cruel. Óbvio que eu também sou uma pessoa cruel, mas é porque eu não vim diretamente da Terra no primeiro plano que a gente está acostumado a conhecer. Então, digamos que antes de eu cair aqui, eu tive 3 ou 4 passagens anteriores. Essas 3 ou 4 passagens eu lembro ainda delas, e com a maioria delas eu consigo me conectar de novo. Todos os meus amigos, a maioria deles, basicamente, acho que tirando um só, tem poderes especiais com os mundos paralelos a esse aqui, em que a maioria dos humanos normais vivem. Eu tava um bom tempo sem conseguir descobrir qual era exatamente o meu poder e como administrar ele, porque às vezes tu tem a fonte de poder e tu não sabe bem qual ela é. E isso me deixava um pouco frustrada, porque a maioria das pessoas da minha ordem já tem poderes bem desenvolvidos. Não os meus amigos terrenos aqui da Terra, mas a maioria das pessoas da minha ordem já tem poderes bem desenvolvidos. E eu ficava bastante frustrada, porque eu não sabia o que eu tinha. E às vezes tu cai naquele problema de: será que eu tô só me iludindo e que eu sou só uma retardada e que na verdade eu sou sim uma humana e tudo mais. Esses pensamentos são raros, porque não é bem uma coisa que eu criei ou que eu inventei vendo filme de terror, sabe? É uma coisa que tu tenha certeza. Tu nasce com aquele sentimento e tu conversa sempre com as pessoas dos mundos externos a esse. Então tu sabe que tu não tá brincando com esse tipo de coisa. Bom, tem um tempinho atrás, agora, tipo uma semana, eu cheguei à conclusão total de que o meu poder é me conectar com os anjos e com o céu, ou seja, com Deus, com Jesus, com os anjos, e com o demônio, com o diabo, com os fantasmas e com os monstros totalmente desequilibrados e ao mesmo tempo amorosos daquele plano. O que eu quero dizer com isso? Tu pode perguntar: tá, mas tu é espírita, tu é o quê? Não, não tem nada a ver com isso, tá? É uma coisa diferente. Desde nova eu rezava e tudo mais. E eu não tinha exatamente coragem de admitir que eu era católica, que eu gostava de rezar. Eu não tinha coragem de admitir que eu achava o cristianismo uma coisa bonita. Mesmo eu vindo de um colégio religioso. Eu estudei em um colégio de freira, lá pela primeira infância, primeira série, segunda série. E eu tinha vergonha, porque religião é uma coisa que até hoje a gente tem vergonha de desenvolver na gente. Eu não sei porquê. Talvez porque num mundo mais moderno, os jovens costumam debochar bastante desse tipo de coisa desde jovem. Então, quando tu vai falar pra alguém da tua classe que tu reza, a pessoa já ri da tua cara e tu começa a refutar esse tipo de coisa. Mas depois de um tempo, desde pequenininha mesmo, eu não admitindo pra ninguém, eu rezava toda noite, tá? E durante essas rezas, o que eu quero dizer assim, durante todos esses anos em que eu vinha rezando desde pequena, eu tinha visões. Então, visões assim, nítidas, visões como vultos nítidos. Eu não sou nenhuma médium, não é exatamente assim que funcionam as minhas visões e sensações, mas o primeiro contato que eu tive, que eu lembro até hoje, porque eu devo ter tido outros, mas o primeiro que eu me recordo foi quando eu tava no meu primeiro apartamento, assim, quando os meus pais eram casados ainda. E eu lembro que o meu quarto era todo amarelo, ele tinha um papel de parede de ursinhos, e aí eu tava sozinha naquele quarto brincando e eles estavam na cozinha ou em alguma outra parte da casa.
E eu tinha chamado pelo meu pai várias vezes e ele não tinha chegado ainda. E naquele momento foi como se o meu quarto inteiro tivesse recebido um sopro, sabe? Um sopro. É como se tu estivesse parada neste cubículo aqui e tu recebesse um sopro que fizesse com que o teu quarto mudasse completamente de energia. E aquela energia que invadiu o meu quarto fez com que o meu ventilador começasse a girar. Girar não de um modo normal, tipo, um vento passou. Ele começou a girar como se estivesse ligado e ninguém tinha ligado o ventilador. Eu continuei brincando, mas aquilo tinha despertado minha atenção. Isso era um bebê de meses / um ano, bem nova mesmo. E dizem as pessoas que na cidade a gente não consegue ter memórias muito concretas e que se tu tem memórias na cidade é impossível, blá blá blá. Mas eu tenho várias memórias dessa fase bem jovem, assim, da minha vida. Enfim. Aí, quando eu olho para a porta do meu quarto, que estava aberta, eu vejo uma mão preta desse formato, assim, digo, nessa pose, extremamente grossa e ao mesmo tempo completamente empoeirada, ou seja, ela não era uma coisa física, não era uma coisa material, era um vulto. Era um vulto, eu conseguiria perfurar ela com a minha mão como se ela fosse uma nuvem ou uma poeira, se eu quisesse. Ela ficava imóvel e ela fazia levemente assim. Eu conseguia ver que aquilo não era uma coisa do mundo real, era uma coisa de um mundo diferente do meu. E ela ficava parada assim, dessa forma. E aquela mão continuou ali por muito tempo. E até eu conseguir chamar alguém, ela não saiu. Aí eu chamei meus pais, eles vieram, e o meu pai não via o que tinha ali. E eu gritava, por favor, tira essa mão daí, tira essa mão daí. Tipo, acaba com essa mão, tem uma mão na porta, tem uma mão na porta. E eu não sei se eu falei isso com palavras, porque como eu disse, eu era um bebê muito pequeno. Eu só sei que ele deu uma chinelada naquela mão, e quando ele deu a chinelada, a mão sumiu. Era uma coisa que mais ninguém tinha visto, mas pra mim foi uma visão muito clara. E essa mão veio me assombrando durante muitos anos da minha vida. Ela só foi assim, conseguir sumir dos meus olhos e do meu coração depois de muito tempo. Então, agora eu já não tenho mais medo dessa mão, mas ainda uns anos atrás, eu ainda tinha bastante ressentimento com ela e medo de ver aquela mão de novo. Após a separação dos meus pais, eu tive mais uma dessas visões desse mesmo estilo, porque visões e sonhos e contatos geralmente têm alguns tipinhos de padrões. Eu tenho vários tipos de contatos assim, mas outro contato que eu tive foi quando eu tava morando em Canoas, na casa dos meus avós, com a minha mãe, e era de madrugada, muito de madrugada, lá pelas 4 da manhã. E eu acordei minha mãe porque eu queria ir no banheiro. Bebê eu digo não era bebê mais, eu já devia ter uns 9, 10 anos, mas eu queria ir no banheiro. E eu não conseguia ir sozinha porque eu tinha medo. Era uma casa grande, era escuro, eu tinha medo. E aí eu acordei ela porque eu queria ir no banheiro. Só que antes de eu acordar ela, eu tinha aberto os olhos e no teto, a gente tava dormindo na mesma cama, no teto eu tava vendo muitas cobras coloridas dançando e muitas bocas enormes se mexendo, e era uma visão como se fosse uma dança no paraíso invertido. O que eu quero dizer com paraíso invertido? Paraíso invertido é o inferno, nada além disso. Então, foi uma visão completamente assustadora, mas que eu nunca vou esquecer durante toda a minha vida, assim. E eu precisava acordar, tipo, precisava não, eu já tava acordada, mas eu precisava chamar alguém pra sair daquele lugar e poder ir no banheiro, porque eu tava com muito medo. Mas eu sabia que se eu acordasse minha mãe naquele momento, ela ia bater em mim, porque eu tava acordando ela muito tarde. E dito e feito, né, mas isso é pra outro vídeo. E daí eu fiquei olhando pra aquilo durante horas e eu tava com muito medo. E aí eu quero chegar num ponto que é interessante. Eu fui conhecer o meu anjo protetor e o anjo que mais faz contato comigo e o anjo que mais me ajuda a chegar no céu pra eu conseguir conversar com alguém lá, ou pra eu conseguir visitar as pessoas que eu conheço lá e conseguir visitar Deus e todos os criadores.
Eu chamo um nome em específico, que é o meu anjo da guarda. Eu não vou dizer o nome dele aqui porque eu acho isso muito íntimo e particular e eu não sei o que poderia estar sendo, sabe, usado contra mim ou não. Mas esse anjo eu fui descobrir numa altura mais crescida da minha vida. E não é todo mundo que leva a sério isso, por exemplo. Eu já compartilhei para amigos esse tipo de informação e eles riram. Mas não é piada, sempre deu muito certo. Um dia minha mãe chegou na minha porta, ela também acredita bastante em coisas religiosas, ela não é tão apegada à religião quanto eu. Digo, ela pesquisa bastante, ela gosta de ir em igrejas, em missas, e adora budismo, adora percorrer por várias religiões. Mas ela não, creio eu que ela não tem uma fixação tão forte assim. E daí, ela chegou no meu quarto e ela disse assim: Loli, o nome do teu anjo é esse. E eu não sei bem onde ela descobriu, mas eu levei aquilo muito a sério e eu comecei a chamar por esse anjo sempre. Só que eu não sei porquê, na minha cabeça, aconteceu de eu ter um instinto de chamar esse anjo sempre que eu queria achar alguma coisa. Então, assim, se eu perdia uma carteira e eu queria achar, eu falava: anjo tal, me ajuda a achar minha carteira, pelo amor de Deus, eu preciso. Eu te juro que em 2 segundos esse anjo me guiava como se fosse um brilho na minha cabeça, como se fosse um cordão umbilical até a minha carteira. E não importa o lugar mais difícil que ela tivesse, eu achava. E se não fosse de primeira, eu ficava mentalizando o rosto desse anjo até eu achar. Foi assim que começou a brincadeira, começou como uma brincadeira. Hoje eu sei que esse anjo é tão forte, e tão real, e tão importante pra minha vida, que eu não desisto dele nunca. Se eu tô aqui em casa e eu preciso dele urgentemente, seja pra socorrer alguém que tá longe de mim, ou pra me ajudar aqui dentro, tipo, dentro de casa, ou pra ajudar com algum problema interno meu, eu fecho os olhos e eu chamo pelo nome dele. Quando eu fecho os olhos, eu consigo ver a viagem dele vindo lá de cima. Lá de cima, eu digo, vindo do paraíso até, fazendo todo o caminho celestial, todo o caminho, né, até chegar no caminho meu, até chegar aqui, sabe, até chegar nessa zona, que é meio que a zona no meio do meu peito, assim, não chega a ser no coração, é uma zona meio vaziazinha, que aqui dentro cabe qualquer plasma diferente do meu. E eu sinto ele chegar aqui. E daí quando eu vejo ele chegar completo, quando eu vejo ele vindo, né, da viagem, eu vejo o corpo dele, vejo as asas, vejo o brilho, vejo ele inteiro. Quando eu sei que ele chegou, eu sinto aquele calor, eu vejo o rosto dele só. Então eu sei que ele já tá aqui. E daí eu converso com ele. É um contato muito forte, muito caloroso. E é assim que eu converso com Deus, e é assim que eu converso com quem me trouxe pra Terra. Bom, só que o que acontece? Eu não costumo rezar pro diabo, eu não costumo chamar pelo diabo com a língua falada, como eu chamo por Deus. Por quê? Porque a nossa cultura tem essa implicância, né? De tipo, cuidado, não chama pelo diabo, não chama pelo mal, porque o diabo pode te sacanear. E por mais que o demônio seja um dos meus melhores amigos, seja um dos meus criadores também, foi uma das outras pessoas que me trouxe pra Terra, a gente costuma ter esse medinho de chamar pelo demônio, por causa totalmente de uma cultura, né, moderna, e também por uma cultura antiga, toda essa trajetória medieval e blá blá blá. Eu sempre tive um receio de chamar pelo meu segundo pai, ou pelo meu primeiro, eu não posso botar em ordem, né? Mas o que acontece? Eu senti e venho sentindo que ele sente falta do meu chamado. E por sentir falta do meu chamado, ele tem me procurado muito mais. Então, como eu não chamo por ele em rezas, não chamo por ele antes de dormir, ele tem me procurado. Ultimamente eu tenho sonhado muito com o demônio e ele tem tentado me enfeitiçar cada vez mais. Ele tem tentado me possuir cada vez mais e entrar em mim cada vez mais. Eu tenho sonhos com ele, em que ele sempre me manda mensagens e se comunica comigo de uma forma muito profunda e muito emocional. Meu último sonho com o diabo
foi tão bonito e tão romântico que eu acordei cantando uma música que ele criou assim na minha cabeça, uma música tão bonita que parecia uma música de um clipe, assim, parecia um hit, sabe? Moderno e ao mesmo tempo muito sensual e feminino, um pop feminino, sensual e sujo, proibido. O demônio vem me procurando muito. E quando eu falo demônio, o diabo e Deus são a mesma criatura, tá? São a mesma criatura que se dissolvem em dois. Então, quando eu vejo o diabo, ele tem várias formas. Não, geralmente são formas bem animadas e divertidas. E quando eu vejo Deus e quando eu vejo os anjos, são formas mais calorosas. Eu sinto calor quando eu entro em contato com Deus e os anjos. Quando eu costumava ficar deitada na minha cama e antes de dormir eu sentia uma presença que eu não tinha chamado de algum ser celeste, eu ficava com muito medo, porque eu sentia até o peso do corpo de um anjo em cima de mim. Isso já aconteceu várias vezes, de eu estar deitada indo dormir e eu senti, de olhos fechados, a luminosidade extrema e o peso muito grande de um anjo deitado em cima de mim. E foi um dos melhores sonos que eu já tive, porque eu senti um abraço que eu não tava ganhando de uma pessoa de pele e osso, mas era um abraço de uma pessoa que me ama muito e que não mora no mesmo plano terrestre que eu. Com o diabo me procurando, eu fiquei um pouco perplexa. Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei perplexa. Eu fiquei pensando, poxa, eu tô deixando de agradecer alguém que me ama da mesma forma que um ser celestial. E eu tô deixando de agradecer e tô deixando de entrar em contato por um medinho bobo. E aquele dia, assim que eu terminei, assim que eu saí do sonho, que eu saí do transe principal, eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito emocionada também. Eu entrei no banho e eu fiquei com medo, um medo bom, sabe? Eu fiquei pensando nele por muito tempo e eu fiquei dizendo pra ele em voz alta e também em voz baixa, em forma de reza, eu não vou mais ter medo de ti. Eu vou falar contigo mais vezes, porque tu merece isso também. Tu pode ter certeza que eu vou continuar entrando em contato. E o curioso desse sonho é que ele me prendeu várias vezes em forma de meditação. Então, o sonho começou com o demônio só me levando pra sonhar. Eu tava num sonho normal. E daí depois ele me pôs num estado de hipnose muito forte. E eu fiquei sem conseguir mover minhas pernas e meus braços. Não foi uma paralisia do sonho, do sono, não foi de forma alguma. E daí eu despertei dessa hipnose dentro do sonho, continuei sonhando e mais uma vez entrei num estado de hipnose. E acordei ainda num estado de hipnose, ouvindo e cantando a música que ele tinha feito pra mim. E eu sei, eu tenho certeza absoluta que aquela música, se eu tivesse continuado cantando ela, ele ia estar dentro do meu corpo até hoje. E talvez eu não estivesse mais sendo totalmente Loli aqui. É claro que assim, eu sei que eu nunca seria possuída de uma forma negativa, porque eu não sou uma leiga nesse assunto, eu não sou uma menina tentando entrar em contato com Satã. Não é uma coisa desse nível. Eu sou uma filha do diabo tentando continuar de mãos dadas com o meu pai. Então, assim como eu sou filha de Deus, eu também sou filha do diabo.